Esperando Godot, Esperando Godot. Com certeza, um dos maiores espetáculos publicados, dramaturgias publicadas no século XX e de toda a nossa tradição teatral. Peça escrita por Samuel Beckett, publicada pela primeira vez em 1952, saiu no Brasil nessa edição maravilhosa e em outras também pela Kozak Naif, e agora é um livro que é editado, se não me engano, se não falha a memória, pela Companhia das Letras e está frequentemente presente nas prateleiras de livrarias. Eu sou o Gabriel e apesar de saber que existem aí centenas, talvez milhares de vídeos comentando esse espetáculo, essa peça de Samuel Beckett, eu decidi fazer esse videozinho aqui, mesmo porque esse espetáculo foi escolhido numa espécie de eleição que a gente fez em sala de aula durante o mini curso de dramaturgias, para ser um espetáculo lido ao contrário de Fim de Partida. Isso porque os estudantes não tinham tanta familiaridade assim com o texto beckettiano, e acaba que Esperando Godot, sendo a primeira peça depois do ciclo de romances do irlandês, do Beckett, acaba sendo um texto mais fácil, de mais fácil entrada, e que já dá uma base para aquilo que ele vai radicalizar nos espetáculos seguintes. Aos que nunca ouviram falar de Esperando Godot, a gente pode sintetizar essa peça a partir da própria epígrafe, ou melhor, da própria rubrica de indicação de cena que abre esse espetáculo. A gente basicamente tem uma estrada no campo, uma árvore no entardecer. E sentado sobre uma pedra está um dos personagens, que é o Estragon, que fica tentando tirar a sua bota, enquanto Vladimir, que é o seu colega, ou outro personagem central dessa trama, vai entrando devagar. E esses dois sujeitos, eles estão numa espécie de cenário distópico, apocalíptico, pós-fim do mundo, sabe-se lá onde, num deserto, em que existe essa árvore que não tem folhas, que não tem nada, uma árvore aparentemente morta, seca e tudo mais, e eles estão esperando Godot. Godot, que supostamente é um sujeito, é uma pessoa, alguém, que vai chegar e que prometeu alguma coisa para eles, que a quem eles pediram alguma coisa, como vai ser dito ali a dada altura da peça. Só que eles já não se lembram o que, enfim, é uma confusão. Mas essa é a premissa, a premissa dessa peça, como o próprio título já diz, é de dois sujeitos que estão esperando Godot. Portanto, o que eu vou fazer aqui é uma leve exposição, passando pelos critérios ou as coisas, os elementos que eu resolvi destacar e discutir em sala de aula junto com os meus estudantes. Mas antes de fazer isso, eu queria deixar algumas recomendações aqui, porque eu acho que o Samuel Beckett, tamanha a sua fama e a importância da sua dramaturgia para o teatro ocidental, para o teatro aí de uma arte de vertente europeia e tudo mais, que tem como premissa as estruturas do drama, levando em conta as 3 unidades aristotélicas, enfim, eu queria deixar algumas recomendações de encenação que foram feitas sobre esse espetáculo de Esperando Godot. A primeira delas, que eu acho muito importante, é um filme de um ciclo de filmagens que foi feito a respeito da obra beckettiana, e aí a gente vai ter tanto o Esperando Godot, o Fim de Partida, Dias Felizes, a última gravação de Crap, Not I, o Não Eu. Enfim, você vai ter uma série de filmes que compõem uma espécie de box, uma espécie de série mesmo, de uma coleção de filmes a respeito da obra desse dramaturgo, e é uma montagem extremamente bem feita, assim, bem elaborada. São atores famosos que fazem, eu vou deixar o card aqui em cima indicando, claro, vocês já devem ter visto, mas são atores famosos e que jogam um pouco com os nossos afetos, atores do ciclo inglês, atores ingleses, que estão ali preparando essas cenas, sob direção também de um diretor inglês. Mas o detalhe que é mais importante nessa série de filmagens é o elemento texto, porque a tentativa é de levar o texto na sua forma integral para a cena. Então, palavra por palavra, gesto por gesto, esses filmes vão estar realizando a dramaturgia beckettiana. Agora, outro detalhe que eu acho muito importante falar sobre Esperando Godot também, principalmente se você for um professor de literatura e quer passar esse texto para os seus estudantes e tudo mais, é um movimento de sensibilização. Você precisa sensibilizar seus estudantes para esse texto. Por quê? Porque o texto de Esperando Godot não é um texto fácil. A gente vai ver adiante nesse vídeo como é que Samuel Beckett tem um projeto estético de desmontagem de alguns critérios, de modelos formais e tudo mais, e isso deixa o texto, a entrada no texto dele, extremamente difícil.
inclusive fazendo uma experiência com os alunos de mostrar alguns recortes do filme, algumas propostas de encenação, a palavra que eles escolheram para falar do espetáculo foi chato, tedioso, lento, parado, o que de fato o texto beckettiano é, mas ele é num bom sentido, o que é mais difícil de entender. Por isso, a minha recomendação é que você escolha algumas leituras feitas por críticos aqui no YouTube mesmo, ou qualquer tipo de ensaio, crítica de jornal, recepção da peça, cenas curtas, para mostrar para os estudantes, ou para você mesmo, se é você quem quer entrar nesse texto, né, fazer esse movimento de sensibilização antes de uma entrada mais direta no texto do Beckett, porque é de fato resistente, né, é um texto que resiste à nossa leitura. E não resiste na mesma medida do vídeo lá que eu falei sobre o Brecht, né, que também tem espetáculos difíceis, sobre o Círculo de Giz Caucasiano. Ele é pelo contrário, não é pelo excesso, é pela precariedade de informação que esse texto resiste à nossa leitura. Como aqui me falta um contato mais direto aí com você, né, que está assistindo esse vídeo, eu queria montar esse vídeo, claro que num modelo um pouco mais expositivo, né, já que a gente não pode debater as coisas, e aí eu elenquei elementos que fazem, para mim, na minha opinião, claro, desse espetáculo tão relevante, tão significativo, dentro de uma tradição teatral e dentro da literatura do século XX. Começando pelos aspectos formais, eu acho que é muito importante pensar que se trata de uma tragicomédia, né, uma comitragédia. Ela está nesse lugar, né, levando em conta uma dimensão trágica de um destino que é catastrófico, que é horrível, e que a gente espera que seja horrível, inclusive, mas sem perder de vista uma espécie de jogo cômico que acontece tanto no campo do diálogo quanto na própria situação que é construída ao longo do espetáculo. Então essa dimensão tragicômica, ela é o primeiro elemento, eu acho que muito importante para entender o que o Beckett está fazendo acontecer aqui. A peça é dividida em 2 atos, né, e esses 2 atos eles são praticamente espelhados. Mas não espelhados em diferença, ou seja, né, um é o inverso do outro, mas eles são espelhados na medida de serem muito parecidos. Né? A forma como as coisas acontecem nesses 2 atos, ela é muito parecida. A gente vai ter, de fato, Vladimir e Estragon esperando Godot, quando de repente surgem ali 2 outros personagens, que é Pozo e Lucky, né, em algumas versões Felizardo, ou o Feliz e o Felicitado. Então, Pozo e Lucky, que vão aparecer numa dinâmica de senhor e escravo, assim, fazendo uma remissão lógica aí à obra do Hegel, à fenomenologia do espírito, mas esses 2 sujeitos que vão chegar para perturbar um pouco a ordem do dia enquanto eles esperam Godot. Pode parecer um pouco pobre e até um pouco estranho eu falar dessa dimensão da simetria e do espelhamento entre os 2 espetáculos, mas ele é muito importante, porque existe uma espécie de obsessão na forma beckettiana de que as coisas têm que acontecer meio que de ponto sem nó, sabe? Não dar ponto sem nó. É preciso que exista uma simetria, uma ideia de harmonia entre os problemas e entre as soluções apresentadas pelo espetáculo, que chega ao nível do absurdo. Né? Não à toa, o Samuel Beckett foi colocado por um crítico teatral, né, muito importante, que é o Martin Esslin, como um dos autores, um dos célebres autores, daquela que ele chamou de categoria do teatro do absurdo. E, de fato, a simetria beckettiana ela chega a um ponto de absurdo, de incomodar a gente, assim, o tanto que as coisas estão se repetindo e, sobretudo, se repetindo em diferença. Para dar 2 exemplos aqui que eu acho muito interessantes, tem uma cena muito célebre que é a cena do casaco. Quando o Pozo chega pela primeira vez no espetáculo, ele pede ao Felizardo que é um escravo, como eu disse, né, o Luke é um escravo, ele pede ao Luke que coloque nele o casaco. E aí o Luke vai lá e coloca o casaco, e o Pozo está sempre ofendendo o Luke ali e tudo mais. Uma cena muito parecida vai acontecer no 2º ato, quando o Vladimir, que é um dos personagens, né, do ciclo principal, Vladimir e Estragon, vai tirar o seu casaco e colocar o casaco sobre o seu colega, sobre o Estragon, que estava dormindo. Né? Isso é muito interessante de pensar, porque justamente coloca aí o gesto do casaco, o mesmo gesto de colocar o casaco, em 2 posições totalmente diferentes. De um lado, né, com Vladimir e Estragon, num gesto de afeto, de humanidade, assim, de solidariedade imenso, absoluto, né? A gente pode chegar nesse ponto.
E, por outro lado, na exploração entre senhor e escravo, numa exploração aí da ordem do poder, da hierarquia de poder. Eu mando que você coloque o casaco porque eu estou com frio. É simples. Não existe solidariedade. Eu mando, você obedece. Uma segunda cena, né, que acontece esse tipo de simetria também, é a cena do osso, que é também envolvendo Pozo, mas agora Pozo e Estragon, porque o Pozo, em dada altura do espetáculo, ele está fumando um cachimbo, né, e ele termina de fumar o cachimbo ali e faz um comentário sobre o fumo, sobre fumar o cachimbo. Já não resta mais nada, acabou, né? Estou satisfeito. E esse mesmo gesto vai se repetir com o Estragon. Um pouco depois, um lance de linhas depois, o Estragon vai estar sugando um osso, né? Ele pega um osso de galinha e começa a comer, um osso que já não tem nem carne ali, porque é um osso do Pozo. Ele come esse osso, termina e fala, já estou satisfeito, já não tem mais nada para comer aqui, já estou satisfeito. E as palavras são as mesmas, em bocas de personagens diferentes, e num gesto que é um gesto muito parecido. Um gesto que encontra sintonia, o gesto do cachimbo e o gesto do osso. Os dois sugando alguma coisa. Enfim, esse tipo de pequena simetria e de pequena repetição e diferença que o Beckett vai articulando no texto, isso acaba escapando à nossa primeira leitura, e é uma leitura que é veloz demais. Eu digo veloz demais porque eu já reli, Esperando Godot algumas vezes. É com certeza um dos meus textos favoritos, um dos meus espetáculos teatrais favoritos. É realmente um autor ao qual eu estou sempre voltando, porque tem sempre algo a me oferecer de novo. E é só numa segunda, terceira leitura que a gente começa a perceber que essas simetrias vão sendo construídas. Com isso fica até um pouco claro de que esse é um espetáculo para ser de fato relido, né? A gente precisa e não fazer só uma leitura, por mais chato e absurdo que esse texto possa parecer, a gente precisa fazer a releitura dele. Precisa lê-lo uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, quem sabe, uma quinta, uma sexta, né, para chegar no número do Humberto Eco, do Roland Barthes, né, que fala que só é possível entender um texto a partir da sexta leitura e falar sobre ele. Enfim, eu acho que essa é a minha sexta leitura e por isso eu estou fazendo esse vídeo também. Outro detalhe, em termos de aspectos formais, que eu chamo a atenção de você, leitor, né, para esse texto, é a quantidade e a forma como as rubricas funcionam. A rubrica, para quem não sabe, é esses textos que indicam tom, situação, gesto, dentro de um texto teatral. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, Vladimir vai dizer alegre, entre parênteses. Esse alegre é a rubrica. A quantidade de rubricas no texto beckettiano, ela é assim, a rubrica está em excesso. Por quê? Porque, de alguma forma, o próprio Samuel Beckett dirige o espetáculo a partir do texto. Então, numa concepção de texto para a cena, de texto que vai ser montado em um palco, essa quantidade de rubricas que o Beckett deixa na sua dramaturgia acabam indicando o que tem que ser feito e conduzindo um pouco a construção da atuação, do cenário, do comportamento dessas personagens, do que as personagens têm enquanto dimensão subjetiva. Tudo isso, de alguma forma, vai se construindo, né, nesses entretextos, nessas pequenas rubricas e indicações deixadas pelo Samuel Beckett aqui em Esperando Godot. O que pode parecer mais incômodo, e aí isso já fica um comentário mais para pessoas que têm a pretensão de encenar, de tentar levar esse texto para uma forma teatral, né, para o palco. O que fica mais incômodo é como que essas rubricas acabam sendo necessárias. Por exemplo, o Vladimir tem um gesto muito frequente de tirar o chapéu coco. Esses personagens estão vestidos ali com uma roupa social, né, terno e gravata e tudo mais, sapato social, calça social, e chapéu coco, né? É um vestimento até muito característico, a gente já fala sobre isso. Mas o Vladimir tem um gesto de pegar o chapéu, olhar para dentro do chapéu, bater, né, conferir e calçar de novo. Ele vai fazer isso algumas vezes ao longo de toda a peça. Assim como o Estragon tem esse gesto incômodo e esquisito de ficar olhando o sapato. Tenta tirar o sapato, tenta calçar o sapato, vê se tem alguma coisa dentro do sapato. E isso tudo aparece, lógico, como indicação de rubrica, não fala de personagem. E você precisa trazer isso para a sua cena, né? Se você for montar o espetáculo e tentar tirar algum desses elementos, o gesto do chapéu ou o gesto da bota, o texto perde potência, né? O texto perde alguma coisa.
Porque esses gestos, por mais vazios que eles possam parecer, e de fato o Beckett tem uma proposta de esvaziamento desses gestos mesmo, né? Isso tudo vira uma coisa muito mecânica, de um realismo crítico, de um realismo em crise, né? Enfim, tudo isso tem essa dimensão, né, terrível e tudo mais, e excessiva e vazia, mas são extremamente necessários, né? Num todo, né, esse esvaziamento de um elemento, mas em um elemento dentro de uma cadeia, compõe uma espécie de corrente da qual você não pode retirar um elo. Por último, sobre os aspectos formais, uma coisa que eu queria falar era sobre o dinamismo dessa peça, porque a gente, né, como eu disse, a gente sempre tem uma impressão de que mas que texto chato, mas que coisa lenta, nada acontece, nada a fazer, né, frases que estão no texto, né? Mas o dinamismo dos diálogos, ele coloca a gente para frente, eles convidam a gente a se mover junto com o espetáculo. Eles não encadeiam uma ação, porque não tem ação acontecendo, os diálogos meio que giram em falso sem produzir uma ação de fato, mas eles colocam a gente de fato para se mover, né? Eles levam a algum lugar e eles nos puxam, né? Tem um efeito até de redemoinho, né? De sucção do espectador, porque a velocidade com que as frases são trocadas entre Vladimir Estragon, Pozo e Lucky captam a gente. A gente fica muito impressionado com esse jogo de palavras, né? Isso quer dizer cinzas, folhas, areias, folhas, enfim, e eles vão falando isso muito rápido, né? Eu não consigo nem reproduzir aqui, mas é de fato um recurso muito interessante. Essa velocidade com que as coisas são colocadas na boca das personagens e a forma como elas quase que estão falando sozinhas, mas falando uma com a outra, né? Assim, falando um com o outro, os personagens. Isso explanado, a gente passa para a ordem dos acontecimentos ou do conteúdo dessa peça, que é, como eu disse aqui algumas vezes essa palavra e volto a repeti-la, vazio. O procedimento beckettiano em Esperando Godot, ele é de fato de tentar esgotar os recursos da forma dramática ou da forma teatral. Então o Beckett ele vai levar quase que toda a atenção e ao mesmo tempo a tensão mesmo de uma corda estendida, para a forma teatral. Então, os três elementos aristotélicos, né, eu fiz dois aqui, mas enfim, os três elementos aristotélicos, as unidades de tempo, espaço e diálogo, né, ou de sujeito, elas vão ser completamente questionadas de dentro. Por quê? Porque o Beckett vai, de alguma forma, fazer com que essas coisas aflorem, apareçam, não de uma situação específica, mas da espera. O espetáculo se chama Esperando Godot, e é o que vai acontecer, a espera. O que motiva a ação? O que movimenta a ação e movimenta os diálogos? A espera. O fato de estarem esperando. Onde é que acontece a ação, né, para pensar nas três unidades? Como eu disse, numa estrada, perto de uma árvore, num lugar meio pós-apocalíptico, assim. Agora, é muito importante dizer que existem pequenas alterações e modificações desse espaço. Esse espaço, que é ao mesmo tempo lugar nenhum de todos os lugares, ele está descolado da realidade e do tempo, né? Da forma como o tempo acontece uma coisa depois da outra. Essa cena, ela acontece possivelmente num sábado, eles não sabem, né? A gente também não sabe, eu estou dizendo aqui só para facilitar e ilustrar. Só que o próprio fato de eles não saberem se a cena acontece num sábado já abole essa dimensão temporal. À noite, no espetáculo, eles estão esperando Godot e esperando também a noite cair, que é quando eles vão poder dormir, né, para esperar Godot no dia seguinte, se Godot não chegar hoje. A noite cai abruptamente. De repente aparece uma lua, pronto, fez-se noite. E o próprio Vladimir vai falar algumas vezes, né, será que a noite nunca vai cair? O tempo congelou, o tempo está parado, nós somos paralíticos, né, nós estamos presos aqui, estamos amarrados. Esse tipo de colocação coloca essas três unidades do drama, o diálogo, o tempo e o espaço, paralíticos. Eles estão parados, eles não se movem. E isso é extremamente angustiante e extremamente tedioso, claro. Mas fica parecendo estranho, né, que eu esteja falando aqui das três unidades do drama, sendo que eu já falei um pouco sobre a forma desse texto. Mas as três unidades não são forma também? São. Só que, como eu disse, a ideia de um conteúdo é esvaziada, né? Um conteúdo, eu digo um conteúdo narrativo,
uma fábula, uma história, personagens tridimensionais, uma espécie de linha de acontecimentos, uma ação depois da outra, uma frase depois da outra que constrói um contínuo narrativo ou uma espécie de episódio. Não existe isso em Esperando Godot. Os diálogos, eles funcionam numa dinâmica de núcleos, algo que um estudante, né, o Bernardo Viana, que é um dos alunos que está participando do apoio pedagógico, comentou de uma forma muito sagaz, né, os diálogos acontecem a partir de uma espécie de núcleo. Né, então você sabe onde um diálogo começa e onde um diálogo termina. Só que de repente vem um diálogo totalmente desconexo, vem um acontecimento, uma frase, uma passagem totalmente desconexa com isso que eles acabaram de dizer. E mesmo essa ideia de começo e fim dos diálogos, ela é aparentemente vazia em si mesmo. Né? O diálogo não produz alguma coisa, ele só produz na medida da sua repetição. E aí a gente volta para um elemento que eu mencionei mais cedo. Porque quando o diálogo se repete, a gente tem a falsa sensação de que algo está sendo produzido. Mas não está. Não está nos termos do discurso, claro. Né? Não está sendo produzido em termos de discurso narrativo, de conteúdo numa acepção mais tradicional. Agora, é sempre importante lembrar que forma é também conteúdo, que toda forma implica um conteúdo, né? Porque a relação é sempre de forma e fundo, e não necessariamente forma de um lado, conteúdo de outro, como se fosse possível extrair uma coisa da outra. Não é possível extrair uma coisa da outra. Então, a própria forma adotada pelo teatro beckettiano, ela é o seu conteúdo. E, enfim, uma forma paralítica, uma forma baseada na repetição, gera também um conteúdo paralítico e baseado na repetição. E aí a gente cai num ponto que me chama muita atenção nesse espetáculo e que é algo que aquece meu coração, apesar de ser um texto frio, que nem uma pedra de gelo. Esse elemento é justamente uma espera produtiva. Eu acho que essa expressão, essa frase, ela é muito importante, a espera produtiva. Por quê? Porque situações paralíticas não são produtivas, né? Eu chamo a atenção aqui para um detalhe muito importante, que o Samuel Beckett, durante um tempo da sua vida, esteve muito próximo do James Joyce, também irlandês, também formado no Trinity College da Irlanda, enfim. Tem uma situação de vida e uma espécie de relação de proximidade entre essas duas figuras e essas duas vidas irlandesas, que é importante chamar a atenção aqui, porque um dos temas principais da primeira fase da obra do James Joyce vai ser a paralisia, né? A paralisia irlandesa, Dublin como uma cidade enclausurada, uma espécie de redoma paralítica, né? As pessoas não conseguem se mover, não tem perspectiva, não tem futuro, o que lembra, claro, o teatro beckettiano. O Beckett vai se manter nisso, enquanto o Joyce vai levar para uma dimensão mais solar, do descolamento, Ulisses, Finnegan's Wake, enfim, não é de Joyce que estamos falando de Samuel Beckett. Mas eu acho muito importante colocar essa dimensão de uma espera produtiva, porque no James Joyce a espera não costuma ser produtiva, só em termos de literatura, né? O tema da espera na literatura joyciana é produtivo, mas a espera no seu texto não produz alguma coisa. Ela geralmente é motivo de sofrimento, e de sofrimento assim, que a gente gostaria de recusar. No caso do Samuel Beckett, a espera é também prazer. Né? Existe um prazer na expectativa, um prazer no gesto de esperar Godot que não chega e que não vai chegar. A gente está amarrado a Godot, é uma pergunta que o Stragon fazem da altura para o próprio Vladimir. Nós estamos amarrados ao seu homem, Vladimir, a Godot, e o que o Vladimir fala é, não estamos, não ainda. Né? Na verdade, eles estão amarrados de alguma forma. Por quê? Porque eles sentem um enorme prazer em estar esperando Godot. Esperar Godot é algo que movimenta esse espetáculo. A espera está no centro do espetáculo. Né? A ação só acontece, esses personagens só existem na medida que existe uma espera. Nesse sentido, a espera, enquanto conteúdo, enquanto tema do espetáculo, é extremamente produtiva, porque sem ela a gente não tem nada. Né? Sem ela, a forma, como eu disse, que não se separa, né, não para de pé. Não existe forma pura, forma absoluta. A espera é o próprio conteúdo que preenche essa forma e ao mesmo tempo a esvazia. Agora,
como sustentar essa espera ao longo de 2 horas e meia de espetáculo, né? Como não matar os meus espectadores de tédio, meus leitores de tédio. Primeiro, não tem jeito, a gente morre de tédio sim na primeira leitura, na segunda, na terceira, na quarta, mas a gente vai aprendendo a gostar desse tédio como eles gostam de esperar Godot, como Vladimir e Estragon gostam de esperar Godot. Mas existe uma estratégia lógico-beckettiana aqui para ocupar, né, esse lugar, essa espécie de espera infinita e interminável, que é justamente a comédia. É onde o elemento cômico dentro dessa tragédia da espera ele vem cumprir um papel importantíssimo. Porque Vladimir e Estragon, Pozo e Lucky são palhaços. Eles são montados, né? Eles não são literalmente palhaços, nariz vermelho, calças largas e sapatão desconfortável. Não é palhaço nesse sentido, mas eles são feitos à imagem e semelhança dos palhaços, né? Existe inclusive uma relação com os palhaços do cinema. Charlie Chaplin, para usar um exemplo célebre, que está inclusive na vestimenta, né? Como eu disse, roupa social, calça social, sapato social, chapéu coco, né? Só faltou o bigodinho e a gente teria aí a imagem do Charlie Chaplin em cena. E esses personagens, todos com essa vestimenta muito parecida, eles constroem justamente esse jogo entre clowns, tricksters, né? Entre esses personagens que tem sempre uma tiradinha, uma sacadinha irônica, que conseguem ali arrancar o riso de um elemento que é trágico. Enfim, é isso que consegue, de alguma forma, fazer com que a gente avance na leitura também. Então, aliado ao dinamismo e à velocidade dos diálogos, que eu mencionei quando estava falando da forma, a gente tem esse aspecto também que é da comicidade, e de uma comicidade do cotidiano. Então, o Beckett vai trazer elementos, né, da própria vida cotidiana, os mal entendidos, né, das conversas e tudo mais, para dentro do seu espetáculo, e isso ganha um tom muito engraçado, quando existe um desencontro comunicativo entre os personagens. Quando Vladimir não consegue entender Estragon e o contrário também, né? Enfim. Por último, eu deixei aquela que talvez seja a pergunta mais incômoda, a pergunta que paira ao longo de todo o espetáculo e da nossa recepção desse texto, que é: quem é Godot? O que é Godot? Afinal, o que é um Godot? A gente é levado, e isso a tradição crítica levantou muito bem, a gente é levado imediatamente por conta da sonoridade, né? Waiting for Godot, ou God, né? Waiting for God, né? A gente é levado a pensar justamente na figura de Godot como Deus, e essa espera infinita como uma espécie de aposta na morte de Deus, né? Enfim, uma espécie de releitura da tradição nihilista, porque coloca a expectativa de uma melhoria e tal, meio que abolida. A gente não vai ter uma realização da vida no futuro, porque esse futuro nunca chega. Na verdade, a gente tem uma perpétua continuidade do presente. O que é, se a gente quiser levar assim a cabo uma leitura um pouco mais relativista e tal, uma boa forma de entender o próprio contemporâneo. A abolição da dimensão do passado e do futuro nos coloca presos no agora, presos no hic et nunc, né? No aqui e no agora, como estão presos Vladimir e Estragon. Agora, isso não responde, lógico, à pergunta: quem é Godot? O próprio Beckett tem ali um comentário muito famoso, né? Quando ele foi, inclusive, acusado de colocar Godot como Deus, né? Ah, Godot é Deus, Beckett? Ele diz: não, se Godot fosse Deus, eu teria escrito Deus, God, e não Godot, né? Eu não sei quem é Godot. Se eu soubesse quem é, ele apareceria no espetáculo. E, assim, claro que a gente tem que pensar, considerar sempre a morte do autor, porque o Beckett não é dono do sentido de seu texto, nós é que estamos aí na tarefa interpretativa, como ele também está, mas existe um gesto muito frequente do próprio Beckett de recusar qualquer tipo de leitura que faziam. Então, né, esses dois personagens são Caim e Abel, como no mito bíblico? Não, lógico que não. Se eles fossem Caim e Abel, eles se chamariam Caim e Abel, e não Vladimir e Estragon. Sempre essas sacadinhas irônicas, né? O próprio Beckett acaba sendo um personagem beckettiano nesse sentido, por estar sempre suspendendo a dimensão do sentido. Qualquer sentido que a gente tenta estabelecer para Godot e para qualquer outro elemento desse texto e dessa tragicomédia, o elemento escapa. Existe uma recusa oferecida pelo próprio texto, o texto recusa as nossas hipóteses, e o próprio Samuel Beckett, né, assume também esse gesto crítico de recusar os sentidos atribuídos.
eu espero profundamente que com esse vídeo eu não tenha frustrado as suas expectativas ou o seu desejo de ler esse espetáculo maravilhoso que é Esperando Godot. Mesmo porque Esperando Godot, apesar de parecer extremamente chato e resistente à nossa leitura, como eu disse, é uma peça que sempre vai esclarecendo alguma coisa. Inclusive, durante a própria gravação desse vídeo, ocorreram algumas ideias que eu não trouxe à luz, lógico, porque elas não estão muito bem elaboradas, mas ocorreram algumas ideias aqui dessa última leitura que eu tive, de algumas associações livres, livre associações que acabaram aparecendo nas próprias palavras que eu produzi aqui para vocês, e que dão a dimensão do quanto que esse texto é profundo, apesar de vazio de conteúdo. Então é isso, pessoal. Eu fico aqui, deixo essa recomendação assertiva, leiam Esperando Godot, porque esse espetáculo ele é de fato maravilhoso, ele é incrível, ele tem muito a oferecer. Inclusive a tradução do Fábio de Souza Andrade, que é o responsável pela tradução desse texto, ela é maravilhosa, ele tem um cuidado, um carinho com o texto beckettiano, digno de Beckett, Ele é, vamos dizer assim, Beckett no Brasil, ele se tornou um dos Becketts no Brasil, existem outros tradutores excelentes também, mas, enfim, isso fica aqui como uma espécie de recomendação dessa tradução. Se não me engano, ela também está na edição feita pela Companhia das Letras. Se não tiver, Esperando Godot é um texto fácil de encontrar, como PDF, existe aí no Docker e em outros sites. Mas se perguntarem, eu nunca indiquei, isso não vai ao ar. É isso. Fica então essa recomendação. Agradeço demais por você ter assistido. Se você gostou, dá aquele like, comenta, ativa o sininho, porque eu tenho que fazer esses pedidos também para contribuir com a métrica do YouTube. Se você não gostou, deixa o motivo aqui embaixo, comenta o que você não gostou, diz inclusive sobre a sua própria acepção e suas percepções sobre esse espetáculo, que eu considero assim uma das grandes obras da dramaturgia moderna e talvez da dramaturgia universal, junto com Édipo Rei, Hamlet, o próprio Círculo de Giz Caucasiano, que eu comentei, tal. Enfim, Esperando Godot também está nesse panteão, que é um panteão pessoal e de gosto. Mas com isso eu encerro esse vídeo, agradeço mais uma vez por você ter assistido e até a próxima.